Então, gente, hoje eu queria fazer uma apresentação um pouco mais sistemática do circuito de montagem de um level a partir da exportação de elementos dos assets, né, de um arquivo de Blender. A gente vai testar o workflow e eu quero deixar isso assim gravado, porque na semana que vem, antes até de vocês fazerem um trabalho em cima dos arquivos de vocês, a gente vai trabalhar no laboratório e vocês vão. A minha proposta é que vocês usem esse mesmo arquivo que eu estou utilizando, porque ele vai estar mais simples para a gente treinar o processo aqui, o fluxo de trabalho, tá? Então, o que eu tenho aqui, primeiro, eu tenho um arquivo Blender. Esse arquivo eu já tinha mostrado para vocês, ele tem alguns assets prontos, que são os assets que a gente pode fazer, construir um level em forma de mina subterrânea, né? Eu tenho aqui corredor, eu tenho um corredor curvo, eu tenho um corredor em forma de T, ele é uma casquinha de ovo, né? E a normal está visível para dentro, então fora a gente não visualiza, tá? Esses assets, ele já tem material associado a ele, então aqui já está com, inclusive ele está com, com os materiais embutidos no arquivo, e uma das questões é como é que a gente vai exportar este material, certo? Uh, do, Junto com a malha, né? Eu tenho aqui já também, eu estou trabalhando já no Unreal 5.6 e que é o que vocês devem trabalhar a partir de agora, já que essa versão é a mais nova. E eu utilizei o template padrão de jogo em primeira pessoa. Se a gente der um play aqui, eu já estou como primeira pessoa, consigo olhar minha barriga, é o personagem padrão da Unreal, tá? ESC para sair. Esse template, ele tem, e eu já tinha avisado para vocês, né, um sub-template, uma variante, como eles chamam, que é a variante horror. Esse arquivo daqui é um arquivo de level. Se eu abrir aqui, eu vou entrar no level de horror. Eu estou, por enquanto, no level padrão first person, que é esse level daqui, ó. Level first person, essas montanhazinhas. O variante horror, ele vem junto, é como se fosse um segundo nível. E quando eu abro, eu tenho algumas configurações aqui que são interessantes da gente utilizar para o nosso trabalho. Por exemplo, ele já vem com um seletor de vida, apesar de que não tem propriamente uma ameaça aqui, mas a gente pode depois brincar. Ele já tem uma lanterna padrão no personagem, então para ambientes muito escuros ele já vai acender. Depois a gente pode ver como é que a gente deixa isso ativo ou desativo. Tem umas luzes meio misteriosas com as partículas, a gente vai ver depois. E tem também algumas funcionalidades como passagens, blueprints, né, que são códigos interativos. Por exemplo, aqui tem uma porta. A gente vai poder utilizar esse código depois para alguns elementos, tá? Vou apertar ESC, sair da simulação. Primeira coisa na Unreal é a gente entender aonde está configurado no meu ambiente esses níveis, tá? Tem até uma luz aqui que oscila. Tá. Em Edit, propriedades do projeto, Project Settings, eu vou abrir aqui. Tá mais largo do que minha tela. Aqui estão todas as propriedades que esse projeto tem. As propriedades, eu não mudei nada ainda, são as propriedades padrão, certo? E uma das primeiras coisas que eu vou olhar é essa opção aqui, logo no início, que identifica mapas e modos de jogo, tá? Veja que, por padrão, o editor, aqui, ó, o mapa que o editor abre por padrão é o first person. E o game abre por padrão
no first person também. Se eu quiser mudar, por exemplo, para que ele abra no horror, eu vou mudar aqui. E da próxima vez ele vai abrir nesse level e vai executar o game também nesse level, tá? Essa mudança aqui é importante. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa. Isso aqui também é legal da gente ativar, que é o Game Mode Horror, que já ativa para a seleção aqui do level, tá? Bom, na verdade, a gente não vai trabalhar nem no first person, nem no horror, a gente vai trabalhar num level novo. A gente vai mudar isso aqui depois. As propriedades do projeto na Unreal, eles são salvas automaticamente. Então é só mudar e ele já está salvo. Eu vou entrar aqui na gaveta de conteúdo e vou começar a organizar o meu conteúdo. Eu vou criar uma pasta, uma nova pasta, e vou chamar essa pasta de mina. Tudo que diz respeito ao projeto da mina vai estar aqui dentro. Essas outras opções aqui fazem parte do template. O meu, propriamente, vai ser esse. Tá? E eu vou criar também uma pasta para mapas ou levels. E vou criar um primeiro level. Estou clicando com o botão direito na tela aqui. Vou criar um level e vou chamar esse level de MP, de mapa, mina. Como eu já falei para vocês, a Unreal ela convida a gente a diferenciar os tipos de objeto por letras iniciais, já que eu não posso ter mina com tipos diferentes aqui, eu tenho que diferenciar o texto, né? O texto não pode ser igual para diferentes objetos. Então, MP de mapa mina. Esse asterisco aqui significa que isso foi criado, mas ele não está salvo. Eu vou mandar aqui salvar tudo. Ele está me dizendo quais são os itens que não estão salvos, basicamente a mina, eu vou salvar. A partir de agora está salvo. Se eu entrar no projeto, no level mina, eu não tenho absolutamente nada ainda, nenhuma luz, nenhum objeto, ele está preto. É exatamente isso que vai acontecer mesmo. Eu vou começar a atrair coisas para cá, tá? Mas antes disso, eu vou voltar no Project Settings e agora eu vou mudar o meu projeto para mina. Certo? Significa que da próxima vez que eu abrir esse projeto, ele vem direto para o mapa mina. E se eu der uma execução no game também, ele vai começar por esse mapa. Só um minuto. Temos gente querendo entrar. 2 pessoas. Gente que ficou pendurada aí de fora, desculpe, eu estou gravando aqui a aula e eu desliguei o som. Então, obrigado, Lia, por ter chamado minha atenção. Se mais gente aparecer, de vez em quando eu dou uma olhada. Para quem chegou agora, eu vou depois compartilhar essa gravação, certo? Então, o que é que eu fiz até agora? Eu criei dentro de conteúdo a pastinha mina e dentro da pastinha mina eu já organizei o nível mina. Vamos olhar no Blender? E aqui no Blender eu tenho já um arquivo onde eu tenho organizadinhos os objetos que eu vou utilizar, beleza? O primeiro, o mais simples, é o corredor base, que é um corredor linear, tá? Que é onde a gente vai andar pela mina. A primeira coisa que eu vou fazer é exportar esse corredor para a Unreal. Para isso, eu já criei aqui uma pasta mina, e essa pasta, ela vai... Vou até mudar o nome... Opa! Mudar o nome dela... Porque está com iniciar backup isso aqui? Chamar de Assets Mina, para não... E eu vou exportar para cá os meus assets, beleza?
Bom, eu vou exportar em 2 formatos de arquivo. O que eu tenho mais costume de utilizar é o FBX. O FBX ele tem algumas limitações, principalmente em material. Na parte da estrutura e principalmente a animação, ele é muito legal. E principalmente quando a gente estiver trabalhando com assets animados, o FBX pode ser a melhor opção. Mas para assets decorativos, assim, para assets do ambiente que não tem animação, é, talvez ele não seja a melhor opção, e eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos para selecionar, tá? Essa questão, senão ele vai exportar todos os itens, mesmo não estando selecionados. File, exportar, e vamos escolher o FBX. Vamos procurar a pasta. Tá. Ele já tem selecionado aqui o nome, tudo bem. SM são as siglas de Static Mesh, malha estática, é uma malha sem animação. E o nome do objeto, corredor, chamando ele corredor 01. Aqui do lado eu tenho opções do FBX que vale a pena, depois a gente configurar a primeira vez, salvar, criar um preset aqui. Tá? Qual é o preset que eu estou utilizando? Primeiro, a exportação vai se limitar ao que está selecionado, apenas a malhas. Então, mesmo se eu tivesse com câmera selecionado ou luz, só vai exportar a malha. Tá? Isso aqui não interessa. Geometria interessa, o padrão é normals only, mas eu me acostumei, porque isso evita alguns problemas, mudar o smoothing para face. Isso melhora a forma como o Unreal interpreta esse asset lá, tá? Que mais? Não, nem animação nem nada. Exportar. Veja que o asset está exportado agora na pastinha, certo? E vamos importar ele na Unreal. Vou criar uma pasta chamada modelos, ou asset, sei lá, tanto faz. E vou criar uma pasta chamada corredor. E aqui eu vou trazer, eu posso arrastar, eu posso clicar com o botão direito e pedir importar, mas aqui vai ficar mais fácil da gente visualizar. Eu simplesmente arrastando o FBX para cá. Aqui ele dá uma série de opções bastante assustadoras para quem está chegando pela primeira vez na importação, tá? Mas o que eu preciso dizer é que o que eu estou importando é uma malha estática, não uma malha de animação, nenhum material, nem nada. Isso aqui é suficiente para mim, tá? Outra coisa que eu quero que tudo que eu importar seja combinado. Significa que se eu tiver exportado mais de um item no mesmo FBX, ele vai juntar todos eles, tá? E isso daqui eu vou desativar, que é recomputar as normais. Eu confio da forma como eu salvei as normais do Blender, isso aqui pode evitar problemas, eu vou desabilitar recomputar as normais. Lembrando que eu espero que esteja sendo gravado e depois eu compartilho com vocês para não dar o trabalho de vocês anotarem. Quem tiver alguma pergunta, gente, por favor, ou levanta a mão se eu conseguir ver, ou escreve aqui por enquanto, tá? Importar. Veja o que aconteceu. Ele importou o objeto e o material, mas ele não importou as texturas. Então, o material ele está basicamente com informações de cor aqui. E bem confuso. Essa estrutura aqui é bem confusa, é porque ele não. O FBX tem uma estrutura antiga de material e a tradução não é direta. De todo modo, a mina veio sem cor. Se eu abrir a mina aqui, ó, ela nem não tem
porque ele não importou as texturas. Eu teria que importar separado. Bom, esse asterisco está dizendo que não está salvo, o correto é Save All, mas eu vou apagar e eu vou experimentar um outro formato, que talvez seja mais interessante para vocês que estão começando, que é o GLB. Vamos voltar para o Blender, mesmo processo, só que agora eu vou exportar, não como FBX, mas como GLTF, que é uma extensão mais moderna, tem poucos anos de criada, então ela tem, digamos, ela dialoga melhor com o Blender e com a Unreal, principalmente no aspecto material, tá? O nome a gente pode mandar o mesmo, ele só vai mudar a extensão para GLB. Nas opções, o que deve ser incluído? Eu vou incluir os objetos selecionados, desculpe. Transformação, eu não preciso mexer nada. Essas opções também eu não preciso mexer, salvo engano. Não tem animação. Eu vou exportar. Então eu tenho aqui já dois objetos, a versão FBX e a versão GLB. Pelo tamanho, já dá para perceber que o GLB é maior, mas ele é maior porque ele automaticamente incluiu as texturas, tá? Apareceu alguém querendo entrar, o Antônio Rodrigues, mas sumiu aqui. Tá. Beleza, vamos voltar para Unreal e agora eu vou importar o GLB. Vamos lá, opções de malha estática. Vamos ver se tem a opção combinar. Combinar, e vou ativar também, não é o padrão que ele vem combinado. A outra opção que eu tinha dito são as normais, deixa eu ver como é que ele está. Ele não tem aquela opção do FBX. Deixa eu ver aqui mais. Materiais, ele vai criar os materiais, texturas. Aí ele está dizendo aqui para importar as texturas. Beleza. Geral. Usar o nome do arquivo para o asset. Criar subfolders. Isso não existe que eu saiba no FBX. Eu vou importar. Bom, o que aconteceu? Ele criou automaticamente a pasta. Dentro dessa pasta, ele criou uma pasta para materiais, uma pasta para malha, Static Mesh, e uma pasta para as texturas. As texturas estão aqui, corretamente importadas. A malha está aqui, e já com o material correto. Vou salvar logo todos. E o material está aqui. Só fazer um teste aqui de textura. O normal map, eu só quero ver se ele foi interpretado corretamente, mas eu estou achando que sim.
Lembrem de ter aquela história do DirectX e do OpenGL. Ele já importou corretamente, invertendo o canal verde. Eu acho que está certo. Alguém quer participar? Bem-vinda, Malu. Bom, o asset, galera, está importado na organização de conteúdo do projeto, mas ele ainda não está no level, ele não está na cena, certo? Eu preciso trazer ele para a cena para começar a montar ele. No caso do asset, não é o material, é a malha estática. Eu vou jogar ele na cena. Aqui do lado, quando eu jogo ele na cena, ele assume algumas propriedades, entre elas a localização. A localização diz a coordenada XYZ do mundo. Eu vou zerar com esse ganchinho aqui do lado e ele vai ficar no centro do mundo. Bom, tá escuro. E eu acho, salvo engano, tô achando que ele veio com menos detalhe. Deixa eu só ver uma coisa aqui no... Veja que ele veio muito reto, porque ele não aplicou os modificadores. Não sei se está dando para perceber, os modificadores, eles estão dando... ele foi para lá sim, reto, sem os modificadores, tá? Então eu vou ver se tem alguma opção na exportação para isso. Exportar GLB, data. Aqui. Não está ativado aplicar modificadores. Vou ativar e vou exportar de novo. Vou voltar para Unreal e vou clicar na malha e vou clicar com o botão direito e pedir para reimportar. Agora dá para ver que ele está com os modificadores aplicados. Só que a gente não está vendo ainda porque eu não tenho uma luz na cena, tá? Eu vou jogar uma luz na cena para a gente começar a ver aqui as coisas. Uma luz eu não preciso importar, porque é um objeto básico da Game Engine. Eu vou clicar nesse cubinho com um mais e eu vou pedir uma luz de ponto. Vamos salvar tudo. Beleza. Gente, dúvidas até aqui? Escrevam aqui, por gentileza. Certo. Esse formato é exportar GLTF, que tem duas extensões. Existe a extensão GLTF e a GLB. GLB é a forma binária e a GLTF é a forma de texto. Ele vai com JSON. É o GLTF. Só que eu exportei ele em GLB. A diferença é que ele vai encapsulado, tá? Mas as informações são as mesmas. GLTF, se vocês quiserem informações sobre ele, ele é um formato desenvolvido pela Cronos Group, que é a mesma que fez o OpenGL há décadas atrás e atualmente
desenvolve o Vulkan, que é a nova API gráfica aberta, né? Porque a DirectX é uma API da Windows e o Metal é uma API da Apple. Então, o Cronos Group tem várias coisas, e se vocês quiserem aqui em algum lugar, GLTF, o JPEG do 3D, especificações, detalhamentos e tal. Uma das características dele é justamente o transporte dos materiais. Bom, então dá para ver que eu exportei a primeira vez, ele não tinha os modificadores que estão aqui são temporários. Se a opção for exportar sem os modificadores, ele vai sem, né? Mas veja que eu consegui reexportar e na Unreal eu cliquei no conteúdo com o botão direito e pedi a opção reimportar e ele atualizou. Por isso que é importante a gente exportar para uma pastinha, vou apagar o FBX que a gente não vai utilizar, e deixar isso organizado, porque toda vez que eu quiser atualizar, eu salvo em cima desse pacotinho GLB, certo? Qualquer alteração e ele vai atualizar. Ok até aqui, gente? Vamos pegar o segundo corredor, que vai ser o corredor curvo. Deixa eu ver se eu consigo curvar mais esse bicho. Faz tempo que eu não mexo nesse arquivo. 180. Deixar ele assim vai ficar mais legal. Na verdade, eu vou botar duas curvas, tá? Uma de 90. Vou exportar. Vamos chamar ele corredor curvo zero. Vamos chamar ele de 90. E vou mudar aqui a deformação para 180 para fazer uma curvinha mais fechada. E vou exportar com o nome 180. Se vocês perceberem, o modificador Simple Deform, se eu desativar ele, na verdade, eu estou trabalhando, a curva é o próprio corredor direto, tá? E esse Simple Deform é o modificador que está fazendo a curva acontecer. E isso funciona porque eu também tenho bastante divisão, tá? Inclusive, as outras modificações também, ó. O corredor base é essa estrutura. Aí eu tenho uma subdivisão que aumenta o número de polígonos. Depois eu tenho um displace. Vamos ver o que é que a gente consegue, Mãe Anderson. Ó, esse displace eu apliquei um fractal aqui, que ele deu uma deformação, tá vendo? Como se fosse uma nuvem de fractal, para dar essa ideia de pedra. Um segundo displace para ficar mais. Na verdade, são dois displaces aqui. Displace é uma deformação aplicada por textura. E por último, o Simple Deform que fez a curva, tá? Agora vamos na Unreal e eu vou trazer para cá.
o 90. A princípio, eu não tenho que mexer aqui, porque é igual. E o 180, de novo, só vou dar importar, porque, salvo engano, está tudo certinho. E aqui, vamos ver se está certo. Aqui ele está fazendo uma virada de grau de 10 graus. Eu vou mudar para 5. Pronto, agora tá. Parece que está mais alinhado. Vou temporariamente botar uma luz lá, só para a gente sentir o que é que está acontecendo. Vou mudar a cor dessa luz na propriedade dela aqui. Vou botar ela amarelada. E vou testar a 180. Vamos salvar logo tudo aqui para não perder. Olha quanta coisa não estava salva. Sempre eu estou indo na opção salvar tudo. Eu estou indo aqui para opção zerar. E se eu quiser um corredor reto ali, ó, eu já tenho ele aqui, eu não preciso trazer outro. Eu posso arrastar segurando a tecla Alt, que ele duplica. Gente, até aqui alguma dúvida? Tá ficando claro as possibilidades da modularidade? Depois eu, na verdade, para facilitar a junção aqui, eu vou botar uns pilares de madeira, como se fosse sustentação de mina. Fica com aquelas a madeirinha, aí ela vai disfarçar o encaixe.
Bom, tem algumas questões aqui. Eu vou tentar botar um player aqui dentro para ver se ele roda. Aí, para isso, eu venho no maisinho e eu vou arrastar um básico player start. Ele está dizendo bad size aqui. Normalmente, quando ele diz isso, tem a ver com colisão, tá? Vou salvar. Então, essa entidade aqui, quando eu der o play, o jogador deveria aparecer aqui. Vamos testar para ver se dá certo. Percebeu que ele caiu, né? Vamos ver o que é que está acontecendo aqui. É um problema de colisão. Eu estou aqui no Static Mesh do corredor 1. Vou pedir para ele visualizar. Onde é isso agora? Porque mudou para mim. Visualizar no olhinho. Colisão simples. Tá. Isso daqui é a colisão que ele importou. Só que ela é uma colisão para fora, ela não funciona para dentro. Eu quero uma colisão invertida. Para esse objeto, eu vou apagar essa colisão e vou procurar aqui nas propriedades. Veja que eu não estou nas propriedades do conteúdo que está no jogo, eu estou na propriedade do objeto aqui, porque eu dei 2 cliques nesse objeto daqui, tá? Existe uma opção aqui que a gente tem meio que decorar. Aí eu vou procurar colisão, tem 2 L's. Uh... Tá. Existe uma opção aqui que chama complexidade da colisão. E eu vou mudar essa complexidade da colisão para usar complexo como simples. O que significa isso? Significa que em vez daquela colisão simples que ele criou, ele vai utilizar os polígonos da malha que eu importei para ser a colisão. Isso normalmente não é muito legal, mas vai ser a forma possivelmente mais prática de eu adiantar a vida aqui para esse projeto. Além do que, como ele é oco, eu vou poder, ele não vai fechar as entradas. Então, Customize Collision, não, desculpe, Collision Complexity, eu vou mudar para usar complexo como simples. E eu não sei se vocês estão vendo, agora a colisão deriva. Certo? Salvei. Deixa eu ver se vai funcionar. Ó, ele já ficou quietinho aqui, ele já tirou aquela opção de bad size. Significa que ele funcionou. Se eu der play, se eu vier para cá, eu caio. Se eu for para lá, eu também vou cair, porque eu ainda não ajustei daquele objeto. Ó. Na verdade, eu nem entro. Por que eu não entro? Porque ele está com aquela colisão automática gerada que é fechada as bordas. ESC para sair, eu só preciso corrigir. Visualizar colisão simples. Apago esse verdinho. Procuro aqui collision e complexidade da colisão
usar complexa como simples, salvar. Falta só um corredor. Um truque aqui para eu ir direto ao objeto na pasta de conteúdo é Ctrl B. Segurar o Ctrl e apertar B. Ele já abre o objeto aqui. É um atalho legal de gravar. Vou clicar 2 vezes e vou fazer o mesmo processo. Visualizar a colisão simples. Apagar e criar colisão complexa como simples. A partir de agora, se eu der play, eu já consigo andar no corredor. Beleza. Só está faltando um corredor para trazer, que é o corredor em forma de T. Exportar, GLTF. Vou chamar isso de corredor 2, para não confundir muita coisa. O resto fica igual. Veja que quando eu começo a pegar o macete, as coisas começam a ficar automatizadas, tá? Venho para a pasta Assets e vou pegar corredor 02. Não tenho mais nada a mexer, mas aqui eu já vou corrigir logo, porque eu sei que ele veio errado. Visualizar a colisão simples. Apago esse verdinho, porque essa colisão impede eu entrar. E vou... Collision. Essa setinha azul é para onde o player começa. Eu vou botar ele para começar dentro desse corredor em forma de T. E vou pedir para ele ficar de frente para cá. Vamos salvar. Dar play para testar. Ó. Ó a lanterninha dele aqui funcionando. Porque eu tô com o player do horror, né? Posso até brincar aqui de tirar umas lâmpadas dessa. Ok, até aqui, pessoas. Veja que com essa modularidade, eu vou ativar aqui a visualização sem iluminação. Essa visualização é legal para montar o ambiente, tá? Eu posso ir fazendo as coisas aqui, ó. Mudo com Alt, rotaciono 180 graus, 90 graus, desculpe. Boto aqui. E vou fazendo o meu caminho de rato.
Essas luzes são temporárias, mas ajudam a gente a visualizando, né? Beleza. Agora eu vou trazer as ocultações para essas junções aqui. Eu tenho que pensar isso aqui como encanador, são pedaços de cano, né? De PVC. Tá. Duplicar aqui que ele estava tudo num lugar só, mas na verdade não é. Então, esse objeto aqui é o que vai ficar na interface, tá? Uma coisa importante é que o centro 000, ele é o centro do objeto que eu vou exportar, tá? Porque o objeto ele tem um centro, que é esse pontinho laranja. Mas o exportador GLB e o FBX, eles consideram o centro da cena como o centro do objeto exportado, tá? Então eu vou exportar isso aqui agora, como GLB, e aqui eu já vou mudar de nome. O nome disso aqui é Escora. As opções são as mesmas. Vou botar aqui no Unlit e vai ficar mais fácil de eu posicionar, tá? Opa, Assets. Vamos trazer para cá. Escora. Eu já sei que vou ter aquele mesmo problema, porque ele vai criar a colisão simples e vai fechar a passagem. Visualizar, colisão simples, ó. Isso aqui não serve para mim. Então esse também eu vou usar colisão complexa como simples. Beleza, agora eu vou disfarçar. Tendo um objeto selecionado, se eu apertar a letra F, ele dá foco no objeto, ó. Então ele já vai para junto. Ó, ele está prendendo numa grade, eu posso desabilitar a opção de grade ou diminuir para 5 unidades. Pronto. Ó, já foi bonito aqui. Alt duplica, Shift, a câmera acompanha o movimento do objeto. £90. Shift Alt.
Salvar. Noventa. Eu estando com a ferramenta de deslocamento, fica aqui em cima, tá? Se eu apertar espaço, eu mudo entre rotação, escala e movimentação. Espaço. Agora vamos dar um passeio e ver como é que está ficando. Opa, lit, play. Tá dando para ver que ele tá me trazendo os objetos muito brilhosos. Isso possivelmente tem a ver com algum erro na importação do Roughness. Mas depois eu vou deixar isso para ajustar depois. Ele não é para ser tão brilhoso, ok? Mas aqui também eu posso ajeitar com escala e tal, mas a ideia, o conceito é esse. Eu tenho, já que eu estou numa mina, as escoras corrigem. Aqui eu posso melhorar. Aqui eu posso melhorar também. É, mas não é para estar tanto, não. Isso possivelmente é um erro na importação dos materiais. Deixa eu dar uma olhada aqui logo. Vamos pegar esse Scora e vamos olhar. É na textura, tá? E a textura do brilho é esse daqui. Metallic Occlusion. Ah, já sei o que é, gente. Esse arquivo daqui, quando eu fiz esse projeto, ele estava para Unity. Por isso que ele está com a estrutura de, de textura está para Unity, por isso não está dando certo. Mas eu vou compartilhar com vocês o arquivo, é outro arquivo que tem as texturas para Unreal, tá? E aí a exportação vai dar certinho. Então o erro não é nem de importação, o erro é do criador. Como sempre, né? O erro está sempre entre a tela e a cadeira. Eu vou agora mandar só mais um objeto e eu vou mostrar para vocês como a gente pode criar objetos compostos no Unreal. O que é que eu quero? Vou mandar? Vou mandar o candeeiro. Não, candeeiro está aqui. Vou exportar esse rapaz. Vamos chamar ele de candeeiro. Vamos importar na Unreal. Candeeiro está aqui. O erro foi meu. Tá. Qual é a questão aqui do candeeiro? Vamos ver. Ele está aqui. Meu problema com ele não é o. Opa! Tá, bugado porque, de novo, aquilo. Eu peguei o arquivo errado, eu peguei o arquivo para Unity. Que de todo modo eu posso até compartilhar. Quem tiver curiosidade de exportar para Unity, a lógica é parecida. É... Deixa eu ver aqui. O problema é a transparência.
Alfa. Vou tirar o alfa daqui, vamos ver se melhora. Exportar de novo. Vou apagar isso daqui porque ele vai dar erro. Às vezes, para apagar a pasta, eu tenho que apagar primeiro o conteúdo. Vamos ver se vai dar certo. Pronto, ficou brilhoso, mas eu tirei a transparência, ficou correto. Erro de interpretação, porque o material, de novo, estava preparado para Unity. A estrutura é diferente. Ok. Tá, mas o que eu quero é o seguinte. Eu gostaria de que quando eu jogasse o, o candeeiro na cena, ele já tem até uma luzinha aqui, porque eu tenho um material emissivo. Quando eu criei isso aqui, a Unreal ainda não tinha essa lógica de iluminação global, mas ele aqui ele já está funcionando do jeito que eu disse que ele não ia funcionar, porque o material está emissivo. Beleza. É... Onde é que está isso, gente? Existe um mapa que provoca a emissão aqui, que é esse mapinha daqui. Isso aqui, ele ilumina essa parte do candeeiro, tá? Só que o que eu queria mostrar para vocês era outra coisa, a possibilidade de criar um objeto híbrido que seja o candeeiro com uma lâmpada. Para isso, a gente vai criar uma blueprint pela primeira vez, tá? Eu vou aqui para a mina e eu vou criar uma pasta chamada blueprint. Blueprint. Blueprint é um código, mas eu vou utilizar ela para simplesmente criar um elemento composto que é um candeeiro com uma lâmpada. Vou criar aqui, botão direito, uma blueprint do tipo ator e vou chamar ela BP de blueprint underline candeeiro. Tá. Vou abrir. Por enquanto não tem nada. Eu vou trazer para cá, arrastar o candeeiro. E dentro do candeeiro, segurando ele na hierarquia, eu vou adicionar uma luz de ponto. Compilar. Salvar. Bom, depois eu vou ajustar essa luz, tá? Agora, quando eu arrastar... Opa, não o candeeiro, mas a blueprint, desculpem. Mina, blueprint, candeeiro. Veja que a iluminação está maior do que estava antes, porque agora eu tenho uma lâmpada. Ó. Vamos ajustar as propriedades da blueprint. Eu quero essa lâmpada amarela. Eu posso botar aqui amarelo na cor, ou usar temperatura de cor, quem fez fotografia. 2.700, fica bem amarelão. Ó. E a intensidade... Tá certo, não vou mexer na intensidade não. Vou mexer só na área, no raio da emissão de luz. É isso aqui. Para ele começar depois do vidro, senão ele não
ele não ilumina essa parte de dentro. Isso é propriedade da lâmpada, tá? Vou deixar ela aqui no cantinho, pendurada aqui em cima. Vou duplicar e botar ela em outro lugar aqui no corredor. E agora eu não preciso mais dessas lâmpadas, porque eu já estou com lâmpada como elemento de cena mesmo. Então, eu tenho o candeeiro, que é a malha, com o material, com tudo que ele precisa, e eu criei uma blueprint só para ter um objeto híbrido, um objeto composto, que é o candeeiro e a luz. Tá? Nesse nível não tem nenhuma programação na blueprint. Eu poderia criar uma programação para permitir que alguém acendesse, por exemplo. Tá? Mas não é, ainda não tem nenhuma programação implementada. Opa, paguei sem querer. Tá dando para perceber o quanto a iluminação ela contribui para a experiência? Isso é direção de arte, gente. Então, por enquanto, apesar da barbeiragem que eu fiz importando os materiais na configuração errada, abri o arquivo errado, eu tenho aqui a pasta mina. Dentro da pasta mina, eu tenho a pasta do nível, que é o mina, salvar. Toda vez que eu mexo em alguma coisa no nível, eu tenho que salvar o nível. A pasta blueprint, onde eu tenho uma primeira blueprint, que é simplesmente a montagem do objeto candeeiro com o objeto lâmpada. E eu tenho vários assets. Candeeiro, tudo na sua pastinha, tudo organizado, organização é fundamental. O GLB que criou para mim as pastas e subpastas. Isso é legal do GLB. O FBX não me dá essa opção, não. Então eu tenho tudo organizadinho. E tenho também fora a pasta onde eu estou exportando os GLBs. A vantagem disso daqui é que eu posso fazer alguma alteração no candeeiro, exportar de novo e vir para candeeiro, botão direito, reimportar. Tá ficando fora aqui para. Deixa eu botar ele mais para baixo. Botão direito, reimportar.
Esse candeeiro veio para cá, foi algum acidente, eu trouxe ele. Ah, tá certo agora. Bug visual. Bom, não é o foco de hoje, mas se eu quiser tornar isso aqui um executável, um game, claro que ele está completamente incompleto, eu deveria vir para a plataforma, o Windows ou outra plataforma, Android, por exemplo, só que Android não tem essa qualidade visual, a gente está numa qualidade visual para Windows, e a opção empacotar o projeto. Ele vai criar um executável que eu posso mandar para qualquer pessoa e essa pessoa vai abrir sem precisar ter os assets, porque ela vai estar num gamezinho, tá? Para o empacotamento funcionar, eu preciso ter instalado o Visual Studio, se eu não me engano, mas ele vai avisando para você se está faltando alguma coisa e tal. Mas essa é a forma de você criar um game minimamente interativo, certo? Empacotar plataforma, empacotar para Windows. Ele vai pedir uma pasta, vai demorar um tempo processando e vai criar o game. Gente, é, eu vou compartilhar esse arquivo com vocês. Hoje, só a gravação. Eu vou tentar amanhã de manhã identificar qual é o arquivo correto, que seria o arquivo com os itens da mina para Unreal, beleza? E vou compartilhar com vocês. Quem tiver em casa um computador capaz de rodar já pode fazer testes e brincadeiras. Mas o objetivo é que na aula que vem a gente vá para o LabVIS. Essa semana, por que a gente não foi hoje? Eu achei até legal. Essa forma sistemática de falar e com gravação, vocês vão ter mais apoio para poder implementar. Mas a gente não foi hoje porque também a gente formatou as máquinas e atualizou os sistemas lá, não estava funcionando bem. Mas semana que vem vai estar. E a minha proposta é a gente utilizar essa biblioteca inicialmente para que vocês fiquem seguros e quando vocês forem fazer na semana seguinte a começar a montar o level de vocês com os assets que vocês criaram, vai ficar mais fácil de vocês identificarem onde é que estão os problemas, tá? Agora verifiquem o quanto eu consigo fazer um ambiente modular com muito pouca coisa, tá? É claro que eu estou utilizando aqui um truque, né? Se eu estivesse utilizando corredores gregos, eu estaria botando aqui pilares, né? Alguma forma de disfarçar a história. Aqui eu poderia botar pedras no caminho para tapar a passagem da mina, né? Também não mostrei a opção de fazer portas que abrem, aí é uma blueprint mesmo, mas isso fica para depois. A aula de hoje foi basicamente um introdutório de como eu começar a montar um level a partir do dos elementos. Beleza?